Capítulo 1301 Lídia-9 A graça salvadora. A disponibilidade de energia vital divina levou a aumentos qualitativos e quantitativos na força da Lídia 7. Ele não pôde deixar de suspirar em apreciação. Lídia-9 é literalmente minha graça salvadora. Agora tenho a esperança de escapar deste buraco do inferno. Hélios riu e perguntou a ele: eu pensei que você disse que sua situação não era tão ruim. Você deveria cuidar de sua rebelião. Você pode perder sua vida. Quanto a mim, não precisarei evoluir para me tornar forte o suficiente para sair nesse ritmo. O pai da árvore jogou água fria em seus sonhos. Você terá que esperar mais antes de obter energia vital divina suficiente para escapar. Preciso montar minha igreja primeiro. Um culto não é uma fonte grande o suficiente de fé. Até então, você tem que administrar o pouco que eu posso dispensar. Legion 7 não gostou do som disso. Ele até resmungou sobre isso. Isso é tudo culpa do Supremo Celestial. Zernon é muito controlador. Ele morrerá se recusar a ser complacente. A energia vital divina é muito importante para a Legião, então eles têm que montar a igreja do Pai Árvore. Eles escolheram o plano Zargote porque Hélios está lá e ele precisa de ajuda. Então a Legião-1 entrou na árvore do reino e se aproximou do plano através do vazio. Os caçadores de almas podiam ver a luz deste sol a centenas de milhares de quilômetros de distância no primeiro segundo. Essa distância estava aumentando rapidamente a cada segundo porque estava se movendo na velocidade da luz. A luz de sua alma estava se espalhando para cada canto da dimensão espiritual para que todos pudessem vê-la. Esta luz é a luz da salvação. É a esperança da liberdade. É a luz no fim do túnel. Cada caçador de almas que a viu correu em sua direção. Cada fragmento de alma adormecido em que a luz brilhou despertou imediatamente. Cada habitante da dimensão espiritual convergiu em direção à luz. O interessante é que a estrela não sabe que está produzindo esta luz. É como se o Pai Árvore não soubesse que a Legião-7 foi atraída por ele se não tivesse acesso às memórias da Legião 7. Dessa forma, Lídia-7 não sabia que muitas entidades eram atraídas para Lídia-9 através dele. Então Lídia-7 permaneceu alheio a esse fenômeno. E por que ele parou de caçar quando obteve acesso à energia Origin e se aproximou do buraco negro para obter paz para pesquisar suas técnicas, ele não percebeu o efeito desse fenômeno. Ficar nos arredores do buraco negro significava que ele encontraria caçadores de almas. Ele se cansou deles depois de muitos anos de caça desenfreada. Suas prioridades mudaram para devorar almas, então ele se aproximou do buraco negro para estudar seus efeitos. Era isso que ele estava fazendo quando a energia da vida divina chegou e é onde ele está agora, então ele não viu que os caçadores de almas estavam convergindo para sua posição. Os prowlers de almas são mais fracos do que ele, então eles foram sugados para o buraco negro assim que tentaram chegar até ele. Ele notou o aumento na frequência dos prowlers de almas, mas não pensou em nada sobre isso. Ele atribuiu a mudança ao aumento da atração gravitacional do buraco negro. Ele permaneceu alheio ao mundo e se concentrou em usar a energia da vida divina para fortalecer sua alma enquanto usava a energia da origem para fortalecer e desenvolver os enxertos de alma. Tudo estava indo bem até que ele sentiu uma entidade familiar. Era uma aura pura com um toque de fogo e a sensação de calor que a acompanhava. Fim do capítulo. Capítulo 1302 Lídia-9 O traidor. Um pequeno pássaro branco entrou no alcance de sua percepção. O fragmento de alma de penas brancas disse presunçosamente para ele: nós nos encontramos novamente, imortal. Legion 7 ficou nervoso com a presença de um fragmento de alma da Grande Mãe. Mas ele não estava com medo, pois poderia escapar novamente. Ele só tinha que fazer o que fez da última vez. Como você me encontrou? Ele perguntou enquanto atacava. Ele balançou uma lâmina de força da alma nele. Este ataque cortaria o fragmento de alma ao meio se o atingisse. É claro que ele não estava realmente interessado na resposta que o fragmento de alma forneceria. Ele realmente planeja matá-lo.
O fragmento de alma tentou fugir. Ele disse enquanto recuava: eu estava certo. Você é nossa luz de esperança. Você é nossa salvação. Junte-se a nós. Torne-se um conosco e alcance a grandeza conosco. Legion 7 zombou: você não quer me contar. Mas tudo bem, eu vou descobrir quando eu te matar. Na verdade, ele está feliz por ter encontrado um fragmento de alma da Grande Mãe. Ele será capaz de obter mais informações sobre ela para se preparar para a luta final. Ele não planeja deixar a dimensão espiritual para sempre quando for capaz de sair. Ele ainda vai voltar para bater e consumir a Grande Mãe. Então, mesmo que a Grande Mãe não o persiga implacavelmente, ele acabará perseguindo-a. Tudo o que o fragmento de alma podia fazer era desviar de seus ataques. Ele sabia que não poderia machucá-lo, então tentou fugir. Infelizmente para ele, Legion-7 se desenvolveu muito bem nos quase 200 anos desde que chegou à dimensão espiritual. Ele não é o novato que era que lutou com um fragmento de alma. Ele facilmente alcançou o fragmento de alma e o cortou ao meio. Ele se certificou de não espalhar o fragmento de alma. Em vez disso, ele o manteve intacto para preservar a maior parte de suas memórias. Ele ganhou muitas informações. Ele agora sabe como a Grande Mãe evoluiu sua alma. Ele também sabe como a Grande Mãe o encontrou. Ou neste caso, como as Grandes Mães o encontraram. Acontece que seus inimigos são mais de um e todos estão aqui por causa do chamado da evolução. Ele ganhou muitas informações, mas não está feliz. Ele nem está feliz por saber agora o que está causando a atração pela Legião 9. Ele sabia antes que qualquer entidade que encontrasse a divindade sentiria um desejo por ela porque ela promete evolução. Ele não sabia que esse desejo seria amplificado várias vezes e a distância de sua influência seria expandida para quase o infinito na dimensão espiritual. Agora ele sabe, mas é tarde demais. As Grandes Mães estão aqui. Ele não desistiu, no entanto. Ele correu para escapar na outra direção. Ele contornou o buraco negro apenas para ver outro grande pássaro de penas brancas com 12 asas e um único olho. Flutuações espirituais para comunicação foram enviadas a ele por esta Grande Mãe. Você não pode escapar. Junte-se a nós. Torne-se um conosco para alcançar a grandeza. Legion 7 não disse nada. Ele correu para o lado, mas teve que parar porque havia duas Grandes Mães bloqueando seu caminho. Cada uma delas é tão grande quanto um avião. Elas realmente têm asas que podem cobrir o céu. Existem milhões de fios de seus corpos que estão conectados a milhões de fragmentos de alma para formar um exército ao redor delas. Cada um desses fragmentos de alma é um pequeno corvo branco com um único olho neles. Ele viu tudo isso e se desesperou. Se ele tivesse um coração, ele apertaria agora. Não posso escapar. Estou cercado. Ele disse em resignação. Então ele riu. As Grandes Mães realmente querem dizer negócios desta vez. Cada Grande Mãe não é uma entidade que ele pode lutar e derrotar. Ele pode sobreviver a uma luta contra uma Grande Mãe, mas certamente não pode vencê-la. Agora, há várias delas aqui. E elas trouxeram um exército de milhões de fragmentos de alma também. Podemos imaginar a profundidade da sinceridade deles em tê-lo. Fim do capítulo. Capítulo 1303 Homem da Hora. O exército de fragmentos de alma sozinho cercou o local de alimentação. Eles formaram uma esfera espessa ao redor dele, então ele está completamente cercado. É seguro dizer que ele não será capaz de escapar, não importa o que aconteça. Ele está confiante o suficiente para apostar nisso. Ele sabe que a primeira Grande Mãe a chegar aqui está aqui há algum tempo. Ele tirou das memórias do fragmento de alma que ela estava apenas esperando que outros viessem. Eles vieram e cercaram este lugar só para ele. Ele é o Homem da Hora. Mas ele não está feliz com isso. Ele riu ironicamente e disse: a Grande Mãe é realmente talentosa. Ela seguiu o caminho do parasitismo e da unidade. Estou impressionado. Ele descobriu tarde demais que havia mais de uma Grande Mãe porque ele perdeu uma técnica chamada parasita da alma quando adquiriu informações do primeiro fragmento de alma que encontrou.
É uma técnica que ela criou para superar o problema que ele enfrentou quando atingiu seu limite de enxerto de alma. A Grande Mãe era forte, mas não conseguiu superar o problema da qualidade depois de ganhar energia da raça Fênix. Os caçadores de almas podem se tornar mais fortes por enxerto, mas isso é apenas empoderamento quantitativo. Ela também atingiu seu limite e o fez muito cedo em comparação a ele porque sua verdadeira alma era menor que a dele. Se os caçadores de almas querem empoderamento qualitativo, então eles devem absorver almas diretamente. Infelizmente, isso vem com loucura. Ela contornou essa loucura fraturando sua verdadeira alma para criar um fragmento de alma puro sem nenhuma memória. Então ela usou esse fragmento de alma para parasitar outros caçadores de almas. As grandes mães não são como as almas enxertadas que ele usa. Elas são clones dela em quase todos os sentidos. No máximo, são várias versões dela mesma. Ela foi capaz de alcançar a evolução quantitativa e qualitativa dessa forma. Ela finalmente ficou forte o suficiente para quebrar a barreira da dimensão espiritual. E agora ela está prestes a pegá-lo e caminhar mais no caminho do sucesso. Ele se acalmou depois de rever sua situação. Acho que ela quer usar o parasita da alma em mim. Mas não será fácil. Não vou desistir sem lutar e o buraco negro vai me proteger. Pode durar milhares de anos ou até mesmo alguns ciclos de origem. É tempo suficiente para ser resgatado. Infelizmente, ele não pode usar o domínio da Legião -1 na dimensão espiritual porque não há matriz de lei aqui. Então ele está entre a cruz e a espada. Não há muito que ele possa fazer contra a Grande Mãe, mas ele está determinado a lutar. Afinal, se ele desistir sem lutar, nunca vencerá. Ele decidiu esperar até o momento final em que teve que lutar para lutar contra a Grande Mãe. Esse momento será quando o Deus da origem fragmentado no buraco negro terminar sua ressurreição. Das memórias que ele ganhou, ele sabe que normalmente leva de 10 a 100 ciclos de origem, dependendo de quão forte o Deus da origem é. Durante esse tempo, a atração gravitacional aumentará exponencialmente, então será perigoso lutar perto do centro. Então, enquanto ele ficar perto do buraco negro, as grandes mães não poderão se aproximar dele até que ele deixe a dimensão espiritual. As grandes mães são fortes, mas são muito grandes. A força de atração do buraco negro é muito forte sobre elas em comparação a ele e elas não têm força de alma para resistir. Elas serão consumidas se tentarem pegá-lo agora. Isso dará à Legião tempo suficiente para inventar algo para salvá-lo. Mesmo um ciclo de tempo de origem pode ser o suficiente para uma oportunidade se mostrar. Fim do capítulo. Capítulo 1304 Indo com tudo. Ele pode até se tornar forte o suficiente para resistir à Grande Mãe, graças ao suprimento de energia vital divina e energia de origem que ele está recebendo de outros. Então sua situação não é totalmente desesperadora. Ele pensou consigo mesmo, que tal usar o buraco negro para resistir às grandes mães? Ele pensou em sair do campo de alimentação e arrastar as grandes mães para o buraco negro. Mas ele não fez isso porque é muito perigoso e reduziria o tempo que o buraco negro permanecerá na dimensão espiritual. Os buracos negros duram muito na dimensão espiritual porque a cura do Deus da origem fragmentado leva tempo quando ele está apenas absorvendo fragmentos de alma inconscientes e fracos caçadores de almas. Não demorará muito para curar se absorver muitos caçadores de almas fortes. Algo como as grandes mães certamente é grande o suficiente para encurtar drasticamente a duração do buraco negro. Isso removerá o tempo que ele tem para segurança e crescimento, então ele desistiu da ideia. Em vez disso, ele se concentrou em ficar mais forte. Ele só pode confiar em sua força, então é melhor melhorar sua força agora que ele tem tempo. Infelizmente, isso significa que ele teve que parar de usar energia vital divina o tempo todo. Ele está seguro perto do buraco negro, então ele tem tempo para crescer. A quantidade de tempo que ele tem é porque os fortes caçadores de almas não tomam a iniciativa de se jogar no buraco negro. Não, a menos que haja algo que eles devam chegar muito perto do buraco negro. Que acontece que existe uma coisa dessas.
Os caçadores de almas querem pegá-lo a todo custo e desconsideram sua segurança para se aproximar dos buracos negros. Ele não sabia antes, mas agora ele sabe que os caçadores de almas correrão em sua direção como chamas para uma mariposa e serão consumidos pelo buraco negro. O Deus da origem se recuperará em tempo recorde graças ao seu sacrifício altruísta e o roubará de sua proteção. Então ele tem que parar de tentá-los o tempo todo. Ele decidiu usar energia vital divina de uma vez em vez de receber um fio d'água do Pai Árvore o tempo todo. O efeito de sua decisão foi imediato. Ele não sabia, mas parou de produzir luz da alma e a tentação de sua existência foi cortada. Os prowlers de almas pararam de vir para suas mortes e a taxa de recuperação do buraco negro diminuiu. Isso lhe deu tempo para os outros clones ficarem mais fortes. Ele está indo com tudo agora. Ele até usou a nova técnica que acabou de criar. Ele ativou um campo de força da alma para repelir qualquer coisa espiritual que chegasse perto dele. Este campo pode ser revertido para atrair qualquer coisa espiritual, sejam almas não despertas ou prowlers de almas para ele. Ele criou a técnica para imitar a força de atração do buraco negro. Mas ele não quer isso agora. Em vez disso, ele está usando o efeito repelente da técnica para manter os bilhões de fragmentos de alma e as muitas grandes mães longe dele. As grandes mães atacaram enquanto os cercavam de todos os lados. O único olho em suas cabeças disparou um raio das chamas do renascimento. Esses raios vermelhos avançaram em sua direção com poder avassalador. O campo repulsivo ao redor dele desacelerou os raios e deu a ele tempo para evitá-los. No entanto, eles também o desaceleraram porque ele foi atacado de todas as direções e teve que mudar de direção várias vezes para evitar ataques de sua frente. Mesmo assim, ele sobreviveu ao ataque e conseguiu chegar à borda do cerco. Na frente dele está uma grande mãe com suas asas abertas. Ele tem apenas 100 metros de largura, enquanto ela é tão grande quanto um avião. Então não há como ele contorná-la. A liberdade está do outro lado. Ele disse para se encorajar enquanto corria para frente com sua broca preparada. As grandes mães têm a defesa mais forte na dimensão espiritual. Então ele esperava resistência quando sua broca colide-se com a defesa da grande mãe diante dele. Ele não obteve nenhuma resistência, no entanto. A grande mãe se espalhou como as pétalas de uma flor ao vento. Seu corpo gigante se partiu em fragmentos de alma. Todos esses fragmentos de alma têm o formato de penas e estão conectados ao grande olho branco por fios brancos. O que ela está tentando fazer agora? Ele se perguntou timidamente. Fim do capítulo. Capítulo 1305 Doces palavras. Legion 7 conseguiu correr para onde seu corpo estava por causa da falta de resistência. A liberdade estava a alguma distância. Mas então os fragmentos de alma desabaram ao redor dele. Eles sobrecarregaram seu campo repulsivo e o prenderam. A grande mãe se formou novamente com ele no centro. Ele lutou bem. Ele lutou, mas já havia acabado quando ele foi cercado. Esse veredito viu a luz do dia agora que uma grande mãe formou seu corpo ao redor dele. Ele foi enjaulado por seu corpo. Este é um corpo tão grande quanto um avião. Ainda assim, ele não desistiu. A força da alma é a ferramenta mais resistente e afiada à sua disposição ou toda a dimensão espiritual para esse assunto. Ele a usou com grande efeito na destruição dos fragmentos de alma que o prenderam. Mas nenhuma quantidade de dano aos fragmentos de alma pode afetar o olho. O olho branco é o corpo principal, mas ele está muito longe do olho para danificá-lo. Há muitos fragmentos de alma entre ele e o olho. É como destruir o solo de um avião para danificar o céu do avião. Pode funcionar, mas ele precisará destruir o plano inteiro. Então não haveria mais céu. No entanto, mesmo essa dificuldade prospectiva não o fez desistir. Ele estava disposto a destruir cada fragmento de alma para prejudicar o núcleo da grande mãe. Afinal, é o melhor que ele pode fazer em sua situação. Ele conseguiu destruir muitos deles, mas mais fragmentos de alma se aglomeraram nele e bloquearam seu caminho. Eles formaram uma concha bem selada ao redor dele.
Alguns outros fragmentos de alma especiais foram misturados a essa concha. Ele destruiu alguns deles, mas muitos conseguiram se aproximar dele e se prender a ele. Não houve resistência porque eram fragmentos de alma puros, sem memórias e com impressões de alma adaptáveis. Eles se enxertaram em seu casulo sem sua participação ativa. Então eles correram em direção à sua verdadeira alma no centro do casulo de favo de mel. Nesse ínterim, ela se tornou protegida pela força da alma. Ela a protegeu das ondas e ondas de furiosos predadores de almas. Ele já era um tirano com força da alma. A grande mãe se tornou algo muito mais perigoso com força da alma. Nada que os caçadores de almas pudessem fazer poderia machucá-la. Não só isso, o clone que o capturou compartilhou essa força da alma com todos os seus clones agora. As mudanças que a força da alma trouxe para eles foram imediatas. Todos começaram a crescer rapidamente. A proteção da força da alma significa que eles não estão mais perdendo nada para a dimensão espiritual. Então, toda a energia que as fênix estão enviando para eles pode ser maximizada para seu crescimento. Isso é apenas crescimento quantitativo. Ela já está trabalhando para alcançar o crescimento qualitativo ao tentar assimilar a força da alma em suas chamas de renascimento. A grande mãe está se preparando para outra evolução. Pode impulsioná-la ao nível necessário para que ela se torne capaz de caçar os deuses fragmentados da origem. Se ela era grande antes, então ela está prestes a se tornar algo maior. E tudo isso graças à Legião 7. Legião-7 passou seus dias como um trabalhador fornecendo força de alma para as grandes mães. Ele está fazendo isso de má vontade e sem receber nada em troca. Ele é um trabalhador forçado. Essa é a definição de escravidão. Enquanto isso, o pai da árvore conseguiu criar um grande culto no plano Zargote. Ele também conseguiu criar muitas igrejas em muitos outros planos, então a fé era abundante. Legião-7 foi provida com muita energia vital divina do pai da árvore, que ele usou para se tornar tão forte quanto um Deus supremo da origem. Então ele se tornou forte o suficiente para superar a barreira da dimensão espiritual e partir. Fim do capítulo. Capítulo 1306 Desesperado o suficiente para ser suicida. No entanto, sua servidão continuou apesar de seu crescimento explosivo devido à energia vital divina. Ele não conseguiu escapar de seu selo. Ele teria conseguido escapar de uma única grande mãe se tivesse essa força. Infelizmente, não só existem muitas grandes mães agora, mas cada uma delas também é mais forte do que ele. As grandes mães engordaram ao longo dos anos graças a ele. Então sua situação não mudou até o momento em que Helios teve a brilhante ideia de combinar a lei da ordem, a energia divina da ordem e a energia do caos dentro de seu corpo. Legion 5 reclamou sobre o quão arriscado seria, mas ele disse, vá em frente. Ou eu mesmo trarei a energia do caos para a rede mental. Ele era um dos clones que estava ansioso por isso. Ele já estava perto do ponto de usar a energia do caos para ganhar sua liberdade. Isso o prejudicaria, mas também prejudicaria a grande mãe. Então ele não esperava nada substancial do experimento de Helios. Um pequeno derramamento de energia do caos teria sido o suficiente para satisfazê-lo. Ele estava tão desesperado que suas expectativas eram suicidas. Eles foram para o experimento e quase morreram. A chama da origem mudou sua alma de uma forma diferente da dos outros. Tornou-se capaz de se transformar em um conceito. Ele não tem um corpo como os outros clones, então sua alma mudou então, mas ele não sabia sobre essa mudança. O que ele soube imediatamente foi sobre o estranho orbe preto que estava girando ao seu redor. Este orbe preto não foi impedido por seus arredores. Ele passou pelos fragmentos de alma, prendendo-o como se eles não estivessem lá. Estava se comportando como uma coisa intangível que não podia ser sentida ou interagida. A grande mãe que o prendeu também não percebeu. Ela ainda estava tentando convencê-lo a desistir. Suas palavras soaram da mesma maneira monótona. Desista. Junte-se a nós. Resistir é inútil. Ela sentiu o cessar do suprimento de força da alma dele. Aconteceu de repente, sem nenhum aviso.
O mais estranho é que ela ainda consegue vê-lo e ele ainda está dentro dela, mas ela não consegue agarrá-lo, não importa o quanto tente. Legion 7 também ficou chocado. Aconteceu instantaneamente, então ele foi pego de surpresa, embora estivesse tentando alcançar a mesma coisa por 40 anos. Ele tem tentado adquirir sua liberdade e ela finalmente chegou até ele, mas ele nem sabe como aconteceu. Ele não consegue responder à pergunta dela, mas isso não significa que ele continuaria dentro dela. Ele tentou deixar o corpo dela e ela tentou impedi-lo. Mas ela não conseguiu tocá-lo, então ele escapou. Nan. Foi uma grande mãe que gritou de dor. Foi porque seu experimento foi interrompido. A repentina falta de força da alma desequilibrou as novas chamas nas quais estavam trabalhando e criou uma explosão. Seu grito foi estridente. A maioria dos fragmentos de alma em seu corpo foram destruídos naquela explosão. Até mesmo sua verdadeira alma foi danificada por isso. O pior é que a água do Nether foi rápida em aproveitar a abertura para causar estragos. As grandes mães ignoraram o clone moribundo e o cercaram. Elas queriam mantê-lo lá, mas, além da água do Nether, que ainda podia interagir com ele, tudo o mais que tentaram não funcionou. Isso fez perceber que ele não havia se tornado intangível, outros objetos espirituais simplesmente não podiam interagir com ele neste estado. As grandes mães o atacaram com tudo o que tinham. Fogo do renascimento, tentáculos de chamas, parasitas da alma e muito mais. Mas nenhum deles conseguiu chegar até ele. Ele passou por eles sem qualquer atrito. A Legião -7 meio que escapou. Eles não conseguem mantê-lo no lugar ou fazer nada com ele. Não é que ele tenha se tornado mais forte do que elas. Elas simplesmente não podem fazer nada com ele. Mas as grandes mães não o deixaram ir. Elas continuaram a persegui-lo. Ele estava livre, mas permaneceu cercado pelas grandes mães. Elas planejam segui-lo até os confins da dimensão espiritual se for preciso. Fim do capítulo. Capítulo 1307. Até logo, perdedores. Apesar de serem muito maiores do que ele, eles são mais rápidos do que ele. Um único bater de suas 12 asas os impulsionou mais longe do que seria de se esperar de criaturas tão grandes. Então ele não conseguiu fugir deles. A persistência deles o fez decidir deixar a dimensão espiritual. Algo sobre seu estado especial o está impedindo de usar a força da alma para se impulsionar. Isso significa que ele não pode atacar ou se defender neste estado, além de ser lento. Ele também não tem certeza de quanto tempo seu estado especial vai durar. Então ele disparou em direção à barreira, no topo da dimensão espiritual, já que não conseguiu fugir deles. Uma das grandes mães gritou consternada. Nan, isso pode me tocar? Ele perguntou surpreso. Parece que não é puramente espiritual. Ele levantou uma barreira reforçada de força da alma atrás dele. O ataque atingiu a barreira e o empurrou para frente. Muitos outros ataques vieram, mas não conseguiram impedi-lo de fugir. Não! As grandes mães rugiram involuntariamente atrás dele. Voltem! Juntem-se a nós! Alcancem a grandeza conosco! Ele não voltou para elas. Em vez disso, ele fez uma grande distância entre elas o mais rápido possível. Ele estava gargalhando loucamente durante o processo. Ragnarok também conseguiu sua liberdade nesse meio tempo. O fragmento de poder também afetou os outros de uma forma ou de outra. A Eternos conseguiu fazer a força da alma se solidificar. Helios está se tornando uma estrela e o pai da árvore superou a restrição de ter mais de um domínio. Soverik também recebeu um aprimoramento para sua visão. Até mesmo o clone do dragão não nascido foi afetado. Os únicos clones que não foram afetados foram Legion -1 e Legion 5, que ainda estava no ovo. Legion 7 decidiu quebrar a barreira depois de fazer distância suficiente entre ele e as grandes mães. Estou deixando este lugar agora. Já estou farto deste mundo escuro e mortal. Ele poderia ter decidido se pavonear pela dimensão espiritual, já que nada mais poderia ameaçá-lo, mas não o fez. Ele não queria passar mais tempo do que o necessário neste mundo estéril.
Ele estava tão ansioso para partir que usou todo o seu poder para quebrar a barreira. As grandes mães ainda o estão perseguindo, mas estão muito distantes para interromper sua fuga da dimensão espiritual. Ele ficou mais forte nos 100 anos de servidão, então quebrar a barreira foi fácil. Legion 7 sentiu a mudança no ambiente imediatamente. Ele suspirou aliviado. Esta é a matriz da lei. Como senti sua falta. Ele ficou aliviado e feliz em retornar à matriz da lei familiar. No entanto, a matriz da lei não ficou feliz em vê-lo. Fim do capítulo. Capítulo 1308 Salto do vazio. A matriz da lei ficou agitada imediatamente. Os fragmentos da lei ao redor dele começaram a se transformar em um único conceito mortal quando uma vontade poderosa apareceu. Uma única intenção foi transmitida a ele. Você não é bem-vindo aqui. Era como se ele estivesse cercado por inimigos mais aterrorizantes do que as grandes mães. Ele não ignora a hostilidade que está enfrentando. A grande mãe também enfrentou isso para que ele saiba o que virá a seguir. Ele não esperou pelo que aconteceria a seguir. Ele correu para o mundo da manifestação imediatamente. Enquanto isso, a matriz da lei aumentou sua agitação em relação a ele. Mesmo que ele não tivesse as memórias da grande mãe, a agitação da matriz da lei é mais do que suficiente para lhe dizer o quão ruim é sua situação. Ele conhece esse fenômeno. Ele experimentou algo semelhante a isso quando se tornou um titã da lei. A matriz da lei estava agitada naquela época e testou seu conceito. Seu conceito teria sido destruído se não tivesse sido aceito. Ele não está rompendo para se tornar um titã agora, mas a agitação inconfundível da matriz da lei devido à vontade do universo é inconfundível. E ao contrário da época em que ele estava se tornando um titã da lei, não há chance de sucesso aqui. O veredito já foi dado. Ele não é bem-vindo aqui, então será destruído. Ele não escapou em uma direção aleatória. Ele sabe que a dimensão espiritual e o mundo da manifestação não são sincronizados. O fato de ele ter entrado na dimensão espiritual de um lugar não significa que ele sairá do mesmo lugar. Então ele usou a conexão que tem com outros clones como um farol para navegar no espaço entre as duas dimensões. Ele se moveu na direção dos outros clones. A Legião-7 finalmente apareceu no mundo da manifestação. Ele apareceu no vazio fora de um reino. Este reino não é o reino do alto céu. Ele sabe disso com certeza porque pode sentir que os clones ainda estão longe dele e há uma leve sensação de hostilidade deste reino em relação a ele. Ele se orientou rapidamente e conseguiu estimar a distância entre ele e os outros clones. Essa situação continuou por quase um ano. Legion-7 passou a maior parte do tempo na dimensão espiritual para evitar a punição. O tempo que ele podia passar no mundo da manifestação tornou-se cada vez mais curto com o passar do tempo. A vontade do universo não podia ser enganada. Ele aprendeu a reagir cada vez mais rápido à presença de Legion-7 fora da dimensão espiritual. Felizmente, ele conseguiu alcançar o reino do alto céu antes que a punição aparecesse. Ele apareceu em um plano cheio de vida e, o mais importante, ausente de Fênix ou seus ovos. Sua felicidade não durou muito porque o universo vazio entregou sua punição então. Relâmpagos azuis apareceram ao redor dele para formar um vórtice de tempestade com ele como foco. Então eles o bombardearam repetidamente. Isso é demais. Eu não morri. Eu apenas me perdi quando fui para a dimensão espiritual. Você não pode me deixar ir. Ele disse enquanto corria procurando o abrigo da tribulação. Ele tem razão. Ele não morreu antes de ir para a dimensão espiritual, então tecnicamente, ele tem o direito de estar vivo. Mas o universo vazio não pensa assim. Ele continuou a bombardeá-lo com raios. No começo, não foi doloroso. Os raios não conseguiram passar por sua defesa. Eles apenas consumiram sua força da alma. Então o raio azul se transformou em um raio roxo. Este raio finalmente passou por sua força de sopa para prejudicá-lo. Ele procurou corroer sua alma e eliminá-lo do mundo. Como se isso não bastasse, o raio roxo se transformou em um raio vermelho.
Um golpe dele fez com que 10% da Legião 7 desaparecessem instantaneamente. Ele levou mais 2 golpes antes de encontrar um hospedeiro. Ele estava tremendo todo naquele momento. Ele suspirou aliviado e disse: "Estou finalmente seguro." Ele possui o hospedeiro facilmente. A existência do hospedeiro formou uma espécie de barreira física que o separava do mundo. A intenção do universo vazio foi apaziguada e a matriz da lei parou de ser agitada. Fim do capítulo. Capítulo 1309. Uma nova prisão. A tribulação relâmpago desapareceu após perder seu alvo. O hospedeiro, por outro lado, não está indo muito bem. Sua existência se tornou sobrecarregada, então seu corpo está sendo esgotado para conter a Legião 7. Isso não é reencarnação. Este corpo não é meu. Ele está me rejeitando e está morrendo. Ele observou. Isso é, na melhor das hipóteses, uma possessão de má qualidade. Duvido que eu possa reencarnar novamente. Sou muito forte. Nenhum feto será capaz de lidar comigo. Estou condenado a escapar para sempre e trocar de hospedeiro como roupas. Chamar sua situação de possessão seria um exagero. A realidade da questão é que ele está preso mais uma vez. Ele trocou a prisão da dimensão espiritual por outra prisão. Ele fez isso para se esconder da matriz da lei e de sua teimosa vontade do universo. A principal diferença é que esta prisão é temporária e pode ser descartada. Infelizmente, ele não pode descartá-la facilmente ou correr o risco de punição. Do jeito que está, ele não consegue nem estender sua percepção para fora do hospedeiro, muito menos compreender leis, porque isso agitará a matriz da lei. O melhor que ele pode fazer para sentir o mundo exterior é ver através dos olhos do hospedeiro. Outra diferença entre seu hospedeiro e a dimensão espiritual é que esta prisão é muito fraca. O hospedeiro é uma entidade de mana, mas não consegue suportar sua existência de forma alguma. A alma do hospedeiro não consegue resistir a ele, então ele a possui facilmente. Mas o corpo do hospedeiro ainda está resistindo a ele. Não é exatamente resistência. O corpo está suportando uma carga para a qual não foi feito. É como se um vaso feito de cera de vela estivesse sendo usado para conter água quente. Assim como a base derreterá, este corpo está literalmente decaindo por causa dele. Então este hospedeiro é temporário. Mesmo que ele não saia sozinho, a prisão entrará em colapso ao seu redor. Ele tem que encontrar um novo hospedeiro em breve. Ou ele será exposto à matriz da lei e ela ficará agitada novamente. Onde estou? Ele perguntou. Ó, Malekith, o ancestral dos fungos, o deus das doenças e pragas. Eu imploro que me conceda suas bênçãos. Eu oro para que você... Legion 7 sentiu um tipo de flutuação espiritual. Ele disse em compreensão, uma prece é como a técnica de percepção espiritual da dimensão espiritual. Uma prece também é um meio de comunicação e é direta e rápida. Ela pode funcionar em qualquer distância, diferente da técnica de percepção abaixo da média da dimensão espiritual. Uma entidade espiritual como Legion-7 pode sentir essa flutuação espiritual claramente diferente de outras sobrecarregadas por seus corpos. Diferente de outras sobrecarregadas por seus corpos. Se uma entidade espiritual é tão habilidosa na manipulação da alma quanto Legion-7, então ela pode fazer mais com essa comunicação espiritual. Legion-7 estendeu um tentáculo de força da alma ao longo da linha de comunicação. Ele usou a linha para seguir a oração até seu destino. O destino era a divindade do ancestral de Malekiths. Legal, ele disse. Acho que minha sorte está começando a mudar para sempre. Ele a azarou dizendo isso. Foi aí que sua boa sorte terminou. Ela veio e foi abruptamente. Ele recebeu uma reação assim que tocou a divindade do deus. Malekith, o deus das doenças e pragas, rugiu de raiva. Quem ousa? Ela despertou seu poder divino e fogo divino para rejeitar a influência desconhecida em sua divindade. O poder divino bateu contra o tentáculo que Legion-7 havia estendido à divindade. Fim do capítulo. Capítulo 1310 Salto de corpo.
O poder divino destruiu o tentáculo enquanto o fogo divino rastreou o tentáculo de volta à sua fonte. O fogo queimou tudo ao longo do caminho até atingir o hospedeiro. Legion 7 sobreviveu à reação. Sua alma é mais forte do que um deus da origem suprema em termos de quantidade. Malekith é apenas um deus inferior, o equivalente a um senhor da lei. Mesmo que ele seja fraco para o fogo divino dela, já que é uma chama particularmente proficiente em queimar e refinar matéria espiritual, ela ainda não pode ameaçá-lo. Ele conseguiu quebrar o tentáculo antes que o fogo divino o alcançasse. Mas a alma do hospedeiro não sobreviveu à reação. Ela se partiu e foi consumida pelo fogo divino. Legion 7 reclamou de dentro dos destroços em chamas de seu hospedeiro, mesmo um deus fraco não é fácil de caçar. Seu fogo divino nem me deixou os restos da alma fragmentada para consumir. Então ele sorriu para si mesmo. Isso também é bom. Quanto mais forte ela for, mais eu vou gostar de arrancar sua divindade dela e consumi-la. Vou levar sua alma como juros pela perda do meu hospedeiro. O hospedeiro morreu, então ele não pode mais ficar no corpo. Não há nem mesmo um corpo para ficar, considerando que ele está se transformando em cinzas. O espaço da alma entrou em colapso, então ele teve que deixar o corpo para encontrar outro hospedeiro. Mas ele foi bombardeado por raios vermelhos no momento em que saiu para o mundo. Ele xingou e gritou para os céus: "Vocês vão dar uma pausa por um momento." Os céus não o ouviram. Era como se estivessem se preparando para ele e tivessem carregado raios apenas para o momento em que ele se exporia. Ele deu a eles a chance de fazer uso de seus preparativos, então eles o bombardearam com raios imediatamente. A mãe ficou ansiosa imediatamente quando se abaixou para levantar seu filho. "Você está com tanto calor. Você está com febre. Desde quando você está doente?" A criança não respondeu. Legion 7 usou o contato físico entre mãe e filho para se transferir para a mãe. Ele mudou um espaço de alma para outro sem se expor à matriz da lei. Então não houve punição relâmpago. A criança não se recuperou quando ele a deixou. Ela morreu imediatamente. Quanto à mãe, ela ficou em silêncio imediatamente. Sua ansiedade sobre a doença de seu filho desapareceu e seus olhos ficaram vidrados. Ela pegou a criança morta em seus braços para dentro de casa mecanicamente. Legion 7 pensou consigo mesmo com um suspiro mental: este hospedeiro também é fraco. Felizmente, o pai da criança é uma entidade de mana. Posso usá-lo enquanto isso. A mãe é uma refinadora do estágio do núcleo de vitalidade, mas ela não é boa o suficiente. Ela está morrendo rápido também. Ela não vai durar nem um dia. Então Legion-7 começou a planejar seu próximo hospedeiro imediatamente. Ele não teve que esperar muito. O pai chegou em casa depois de um longo dia de trabalho. Ele encontrou sua esposa sentada com um olhar congelado no rosto. Seu coração caiu imediatamente. É porque esse é o olhar que sua esposa sempre usa quando está com raiva. Eu fiz algo errado? Ele se perguntou. Então ele se aproximou de sua esposa. Ele perguntou gentilmente: "O que há de errado, querida torta?" Sua expressão gentil congelou imediatamente quando sua mão fez contato com o ombro exposto de sua esposa. Legion 7 havia mudado o hospedeiro para o pai rapidamente. Fim do capítulo. Capítulo 1311 não é o suficiente para desistir. Ele avaliou seu novo hospedeiro completamente. Isso não é ótimo, mas também não é ruim. Tenho cerca de 10 dias de tempo neste corpo. Isso é muito pouco, mas pelo menos aprendi a evitar a tribulação quando troco de corpo. Esta série de hospedeiros lhe ensinou uma lição valiosa sobre como evitar a matriz da lei ao trocar de hospedeiro. São boas notícias. Mas então ele lamentou: "Mas esta é minha vida agora. Devo vagar para sempre procurando um hospedeiro para me esconder da ira do céu. Minha situação é tão desesperadora. Não quero retornar à dimensão espiritual." Então ele se encorajou. "Pelo menos estou no mundo da manifestação. Minha situação é melhor do que as grandes mães. Tenho acesso à matriz da lei.
Só preciso encontrar uma maneira de usá-la sem incorrer em punição relâmpago. Ele decidiu tirar vantagem de sua situação para usar a matriz da lei. Se ele puder encontrar uma maneira de usá-la, então ele poderá evoluir sua alma. Isso certamente compensará o tratamento injusto que ele recebeu da vontade do reino. Mas ele recebeu uma dose de despertar brutal assim que tentou fazer contato com a matriz da lei. Ele não usou seus tentáculos para não se expor à matriz da lei. O que ele usou foi seu sentido divino. É a mesma maneira que transcendentes e todos acessam a matriz da lei. Sua matriz da lei solidificada sentiria a pressão da matriz formada por fragmentos da lei. No entanto, ao contrário de outros que conseguem interagir com a matriz da lei com vários níveis de dificuldade de acordo com sua afinidade com a lei, ele foi rejeitado imediatamente quando seu sentido divino fez contato com a matriz da lei. Raios vermelhos apareceram ao redor dele e atingiram seu hospedeiro. Qual é o seu problema? Eu nem estou fora do meu hospedeiro. Meu sentido divino não deixou meu hospedeiro. Seja razoável. Ele terminou de reclamar com um grito exasperado. Ele havia retraído seu sentido divino imediatamente, mas o dano já estava feito. O corpo de seu hospedeiro havia sido atingido por um raio. Sua integridade havia caído drasticamente. Dayton perguntou: "O que é?" "Espero que não haja problema." Ki assegurou com um aceno brusco de sua mão com garras: "Claro que não. Isso é uma coisa boa para você. Quero esclarecê-lo sobre algo. É importante que você saiba para que as pessoas não o chamem de ignorante ou tolo." Dato não suspeitou que seu amigo Ki tivesse qualquer má intenção. Ele disse: "Tudo bem. Vamos entrar." Eles entraram e Legion 7 se transferiu para Dato. Ki caiu morto imediatamente após Legion-7 deixar seu corpo. Dato, o novo hospedeiro, carregou o corpo morto para o porão para destruí-lo. Foi então que Legion-7 pôde relaxar. Ele fez um resumo de sua situação. "Não posso ficar em um hospedeiro por muito tempo e não posso usar a matriz da lei de forma alguma. Mas minha situação não é totalmente ruim. Existem deuses aqui. Eu deveria me concentrar nisso. Pode ser a chave para minha evolução. No mínimo, a existência de um Deus deve ser mais resistente do que esses mortais frágeis. Eu deveria ser capaz de usar um como hospedeiro por muito mais tempo." Sua situação não é agradável ou promissora. Mas ele não está disposto a admitir a derrota. Não importa o quão ruim seja a sua situação, não é tão ruim quanto a dimensão espiritual. Ele não desistirá enquanto viver. Além disso, ele não sofre há muito tempo. O tempo total em que ele existe é inferior a 300 anos. Esse é um período muito curto para alguém que experimentou 8 ciclos de origem. Ele pode suportar períodos mais longos de sofrimento do que este. Ele também sabe que se desistir de lutar e cair na dimensão espiritual, ele pode nunca mais ser capaz de vir ao mundo da manifestação novamente. O universo vazio está ativamente tentando matá-lo agora. Qualquer chance que ele dê ao universo vazio pode levar à sua morte. Então ele se concentra no lado positivo. Já que ele não pode usar a matriz da lei para evoluir, ele tentará usar divindades para evoluir. Ele pretende fazer isso até que possa se encontrar com outros clones da Legião. Fim do capítulo. Capítulo 1312 Ignorância é uma bênção. Minhas opções são Soverick e o pai da árvore. Deixe-me matar um deus primeiro para ver o efeito da divindade antes de tomar uma decisão. Ele está revisando seus planos para o futuro. A parte mais importante do plano é com qual clone se encontrar. Legion-1 não está atualmente no Reino do Alto Céu. Ele foi em uma missão para o Senhor do Reino, então eles não podem se encontrar. A Eternos não é um bom anfitrião por causa da energia do caos. Será como águas inferiores novamente, só que pior. Helios se tornou uma estrela, então ele não é uma opção. Legion-5 e Legion-8 ainda não nasceram. Legion-5 está de luto pelo fato de ter arriscado sua vida por nada, enquanto Legion-8 está passando pelos testes ancestrais pelos quais todos os ovos de dragão passam. Eles não podem acomodá-lo.
Quanto a Lydian 6, seu plano está cercado por um deus-demônio, então ele não pode ser alcançado. Isso deixa Soverick e o Pai da Árvore como os clones que ele pode encontrar e pode ajudar. Mas ambos são arriscados. Soverick está sendo monitorado de perto por inimigos e amigos. Será arriscado encontrá-lo enquanto ele está sendo observado pelos deuses do mundo. O Pai da Árvore, por outro lado, parece uma opção muito boa. Legion 7 sente saudades dele. Mas é por isso que ele não quer ir até o Pai da Árvore. Ele não quer prejudicar o Pai da Árvore de forma alguma, então ele quer ver como a divindade de um deus o afetará antes de decidir. Legion 7 começou o plano de caça aos deuses. Ele percebeu pelo fracasso de sua primeira tentativa de atacar um deus que um único ponto de acesso ao deus não seria suficiente. Ele não pode usar a maior parte de seu poder através do frágil elo entre Deus e o crente. Então ele decidiu se encontrar com a deusa fisicamente e atacá-la com todas as suas forças. Ele disse em antecipação: vamos conhecer Malekith. Seu anfitrião Dato saiu de sua casa com um andar de madeira. Agora ele sabe o quão difícil é se mover enquanto outra pessoa está controlando você. Infelizmente, isso não é uma coisa boa. Ignorância era uma bênção. Isso porque ele ainda está vivo agora. Legion 7 sequestrou sua existência, mas ele ainda está consciente, então ele está muito ciente da dor excruciante de ter outra pessoa em seu corpo. É como se ele estivesse sendo fervido vivo. Legion 7 é realmente como água quente e ele é como um vaso de cera. Talvez eles não tenham mirado em sua montanha em particular. Eles provavelmente tropeçaram nela no calor de sua batalha. As consequências de sua batalha destruíram tudo ao redor deles. Foi como se dois cometas passassem pela floresta abaixo da montanha. Ela teria morrido se não estivesse vivendo na montanha. Em vez disso, ela se tornou a receptora de uma porção do sangue de um deus moribundo. Ela estava crescendo de uma fenda na montanha quando o sangue de um deus caiu sobre ela. Esse encontro de sorte a fez despertar sua inteligência e se tornar sapiente. Ela criou sozinha a raça Malekita liberando esporos. Ela então usou sua raça como uma fonte de fé para se tornar uma deusa. Então ela é apenas a deusa dos Malekitas. Títulos raciais como esse não a levarão muito longe no caminho da divindade. Pelo menos, não até que eles se tornem o Senhor Supremo do plano. Então não ajuda que os Malekitas sejam fracos física e magicamente. Eles não têm nenhuma habilidade divina. Eles são sua única fonte de seguidores e mão de obra, então ela é fraca em comparação com outros deuses inferiores. A melhor maneira de ela se tornar mais forte como deusa é adquirir um domínio melhor. Daí a razão pela qual ela se autodenomina deusa das pragas e doenças. Mas se autodenomina algo não significa que seja assim. Ela pode trabalhar lentamente para desenvolver o domínio das pragas e doenças, ou pode tomá-lo de um deus com esse domínio. Ela decidiu fazer as duas coisas. Ela se autodenominou deusa das pragas e doenças para facilitar a construção do domínio das pragas e doenças quando ela se tornasse uma deusa alta. Ela também selecionou um alvo para roubar o domínio. Não atingimos a meta de votação na semana passada, então não lancei um capítulo extra ontem. Mas decidi dar a vocês o capítulo extra mesmo assim. Eu deveria ter lançado ontem, mas alguns leitores me desafiaram a não lançá-lo. Fim do capítulo. Capítulo 1313 Guerra dos Deuses Terrestres. A busca de Malekith para roubar o domínio das pragas e doenças é o motivo pelo qual o reino dos esporos é inimigo do reino de Sharat. O reino de Sharat é propriedade do deus dos Ghouls. Este é um deus baixo com um domínio de pragas e doenças. Os dois reinos estão na garganta um do outro. O deus dos Ghouls quer o domínio dos esporos de Malekith. Com isso, ele será capaz de espalhar suas doenças melhor. Então ele acolheu o desafio dela. Esse desafio havia se intensificado hoje. É porque Malekith foi atacada alguns dias atrás. Foi um ataque misterioso que contornou a defesa de seu corpo divino e atingiu diretamente sua divindade. Esse ataque a abalou e a fez atacar em retaliação.
A primeira pessoa que veio à sua mente como o culpado foi o deus dos gols. Ela não sabia o que ele fez ou como ele fez, mas ela não ia permitir que continuasse. Ser passiva é uma má ideia. Isso a fez despertar todo o seu exército para atacá-lo imediatamente. Reino deles é próximo um do outro, então não demorou muito para que a mobilização de um exército fosse notada. O deus dos gols preparou seu próprio exército em preparação para a guerra. Malekith percebeu isso e redobrou sua intenção de atacar. Os dois reinos entraram em guerra e ninguém os impediu. Todos os deuses apenas assistiram sem fazer nada. Esse tipo de guerra é muito comum no plano Gatling. Os deuses se tornaram deuses pousados porque seu Supremo Celestial conseguiu fundir o plano divino com o plano principal. Então os deuses assumiram o controle de todo o plano. Eles perderam seus reinos divinos e a vantagem que eles trouxeram, mas também ganharam a habilidade de interferir diretamente nos assuntos do plano. Isso também significava que qualquer desacordo entre deuses se tornava diretamente um desacordo entre reinos. E os deuses discordam muito, então há muitas guerras. Os deuses discordam por muitos motivos. O motivo mais frequente é a propriedade de domínios. Então a luta entre o reino dos esporos e Sharati não está fora de lugar no plano Gatling. Malekith desconfia de Golu. Na verdade, ela desconfia de todos. Qualquer deus pode estar por trás do ataque que aconteceu há 5 dias. Seria ruim para ela se o deus que orquestrou aquele ataque misterioso estivesse trabalhando junto com Golu. Infelizmente, ela não conseguiu um aliado divino para ajudá-la. Nenhum deus é confiável e eles pedem um preço alto para ajudar. Se há algo com que ela pode contar, é sua raça. Sua raça não pode traí-la. Ela saberá se eles tentarem. Eles estão conectados a ela, afinal. Então ela não suspeitou quando um certo Malekith de aparência estranha se aproximou dela. A raça Malekith são seres esféricos. Eles se movem rolando, afinal. Então ela não suspeitou quando um certo Malekith de aparência estranha se aproximou dela. O chão. Isso é fácil de fazer comparado à manipulação de membros. Então, esse Malekith não foi notado como estranho por causa dos movimentos bruscos. Mas o comportamento do Malekith ainda estava fora do lugar. Esse Malekith não parou à distância como os outros Malekith. Eles a respeitam muito, então nem ousam olhar para ela por muito tempo. Eles geralmente ficam distantes dela, mas não esse. Esse se aproximou cada vez mais dela enquanto a elogiava. Grande mãe de todos os Malekith. Eu te adoro. Sua presença me enche de realização. Eu morreria por ti. Meu tudo é seu. Malekith achou seu comportamento estranho, mas não sentiu nada de errado com esse membro de sua raça. Na verdade, ele é apenas um fanático. Ela só conseguia sentir fé pura e inalterada nele quando o sondava. Então não havia nada a temer sobre o Malekith. Você se lembra do avião em que o Esquadrão da Morte da linhagem do Leão da Justiça encontrou vestígios de Soverik? Você se lembra do deus que disseram que perdeu o controle? Fim do capítulo. Capítulo 1314 Intencionalmente obtuso. Mas ela começou a franzir a testa quando ele chegou muito perto dela. Ela é uma bola redonda, então sua carranca não é uma mudança em sua expressão facial. Ela deixou seu descontentamento conhecido ao produzir uma aura para deter o Malekith. Mas o Malekith não parou. Ele não se encolheu diante de sua pressão majestosa. Na verdade, sua fé nela aumentou e ele continuou a se aproximar dela enquanto a elogiava. Ela teve que perguntar: o que você está fazendo? Ela não estava de bom humor recentemente, então foi fácil a raiva se infiltrar em seu tom. Eu só quero tocar sua grandeza. Estou disposta a morrer se eu puder tocar uma única ifa sua. Volte. Ela ordenou severamente. O Malekith não voltou. Ele nem parou. Isso a deixou com raiva. Então ela se preparou para puni-lo. Foi quando ela foi atingida por um ataque invisível. O ataque é semelhante ao que aconteceu esta manhã. Ele contornou suas defesas e atingiu sua divindade diretamente. Mas diferente do ataque anterior, sua divindade foi atacada de várias direções dessa vez.
Isso a atordoou. Então o Malequita correu para tocá-la. Seus guardas ficaram chocados com o movimento descarado desse membro de sua raça. Seu Deus não fez nada enquanto o Malequita corria para frente, mas eles não iriam assistir essa blasfêmia se desenrolar diante de seus olhos sem fazer nada. Eles correram para frente com porretes e outras armas agarradas por apêndices semelhantes a tentáculos. Alguém poderia chamar a visão de bolas esféricas de fungos empunhando armas de cômica, mas é tudo menos cômica. Esses guardas malequitas são fortes e capazes de causar danos sérios que eles demonstraram agora em seu potencial máximo. Lydian 7 bufou. Você está sendo intencionalmente obtuso agora? Eu posso e vou te matar. É só uma questão de tempo. Seu fogo divino se enfureceu e queimou Lydian 7. Mas não foi o suficiente para repeli-lo. Apenas sua casca de alma enxertada foi queimada e isso depois que o poder do fogo divino foi reduzido por sua força de alma. Malekith é equivalente a um senhor da lei, então ela não pode ameaçá-lo. Se não fosse pelo fato de que o fogo divino é altamente destrutivo para seres espirituais, ela não seria capaz de lutar. Então ele adquiriu pouco dano apesar dos melhores esforços dela, e então ele curou o pequeno dano que ela causou ao seu casulo com energia de origem. Desista, ele disse a ela. Você não pode me impedir de obter sua divindade. Desista da resistência e deixe-me consumi-la. Sua resistência é inútil. Ou você está esperando por ajuda? A resistência dela não conseguiu detê-lo, mas também o impediu de subjugá-la imediatamente. Então ele manteve seu ataque à divindade dela enquanto esperava que ela ficasse sem energia divina. Ao contrário dele, que tem um suprimento infinito de energia de origem e pode lutar o dia todo, ela não tem uma fonte infinita de energia divina. Idealmente, um Deus tem energia divina infinita da fé de seus crentes. Isso desde que sua taxa de consumo não exceda a taxa em que eles reabastecem a energia divina. Infelizmente, a taxa em que a energia divina é reabastecida é muito lenta e, como os deuses têm capacidade limitada de energia divina até se tornarem celestiais, ela tem um armazenamento limitado de energia divina para combatê-lo. Mesmo assim, ela não será fácil de derrotar. Enquanto ela tiver um suprimento constante de fé, ela será capaz de transformá-la em energia divina. Isso prolongará essa luta. Mas se por acaso, sua conexão com a fé de seus crentes for bloqueada por uma entidade espiritual, eles não serão capazes de ajudá-la a reabastecer sua energia divina. Legion 7 bloqueou completamente seu suprimento de fé, então ele estava certo quando disse que sua resistência era inútil. Sua resistência caiu após uma hora de luta. Sua defesa do fogo divino diminuiu, então seus tentáculos puderam finalmente penetrar em sua divindade. Mas esse não é o fim da luta. Ela não é um fragmento de alma inconsciente na dimensão espiritual. Sua alma é completa e forte. Sua alma também tem a vontade divina de um Deus, algo que nem mesmo os caçadores de almas têm. Isso significa que não será fácil enxertá-la. Realmente não foi fácil. Legion 7 teve que gastar 10 minutos extras bombardeando sua mente com memórias para corroer sua vontade. O que tornou as coisas mais difíceis foi que ela era mais velha que ele e Galdira. Ela viveu por mais de 10 ciclos de origem. Então ele teve que usar as memórias dos fragmentos de alma que ele havia enxertado em si mesmo para ganhar uma vantagem na lavagem cerebral dela. Fim do capítulo. Capítulo 1315 Pleasant Daydreaming. Quantas mais almas ele faz lavagem cerebral e enxerta, mais memórias ele tem à disposição para fazer lavagem cerebral. É por isso que alguém como a Grande Mãe tinha certeza de que ninguém seria capaz de roubar as memórias de seus fragmentos de alma sem sofrer uma reação de memória e sofrer lavagem cerebral. Infelizmente para ela, ele tinha essência de origem para manter a integridade de sua consciência. Malekith foi bombardeada com memórias de diferentes entidades, então ela parou de lutar. Legion 7 parou naquele ponto e foi em frente para enxertar sua alma. Qualquer outra infusão de memória a deixaria louca. Sua recompensa por seu trabalho duro veio rapidamente.
Sua alma derreteu em sua força de alma e a fortaleceu. É a primeira vez que o enxerto de alma fortaleceu sua força de alma diretamente. Fragmentos de alma geralmente aumentam sua alma, não sua força de alma. Isso não é ruim. Ele murmurou. Eu não precisava criar e fundir com um conceito para aumentar o poder da minha força da alma. Este também não é o fim. Eu posso absorver a divindade por sua divindade ou posso usá-la para seu domínio. Com Malekith morto, sua divindade e domínio se tornaram seus para uso. Um encontro próximo com sua divindade o fez perceber o que era tão tentador sobre divindades. É a divindade que eles possuem que está causando o desejo do fundo de sua alma. A divindade é formada a partir da fé purificada, refinada e cristalizada. Ela fortalece a alma de um Deus, aumentando assim seu poder divino. Ele percebeu que isso também poderia fortalecer sua alma e fazê-lo evoluir. Ele considerou suas opções e decidiu: eu deveria mantê-lo por enquanto e usá-lo para obter mais deuses. A vontade divina dentro da divindade não é um problema para ele. Ele pode assimilá-la sem medo de ser corroído. Mas isso enfraquecerá a divindade. Ele decidiu não fazer isso em favor de retornos futuros. Não há nada de errado com sua razão. Ele fez o julgamento certo com todas as informações que tem em mãos. Afinal, se Malekith fosse forte o suficiente para derrotá-lo diretamente, ela não precisaria de esquemas. E se ela não for forte o suficiente para derrotá-lo diretamente, então não há razão para correr de cabeça em seu território sem saber no que ele está se metendo. Então ele planejou continuar a sondá-la com seu exército. Seu exército não foi atrás dos Malekiths em fuga, mas os contornou e tentou entrar em seu território. Ele esperava resistência, mas não houve nenhuma. Seu exército foi capaz de invadir seu território sem impedimentos. Ele riu com alegria. Parece que você não está disposto a sair ainda. Admiro sua determinação em fazer um ato convincente de vulnerabilidade, mas não vou cair nessa. Posso não ser antigo, mas sou sábio. Ele ainda decidiu não dar o golpe final, apesar de quão fraca Malekith parecia. Então ele controlou seu exército para evitar o exército dela enquanto destruía a infraestrutura e os edifícios em seu reino. Quero ver quanto tempo você consegue agir enquanto eu destruo sua fundação. Malekith ainda não saiu para detê-lo. Isso fez seu exército ter muito sucesso em exterminar a raça de Malekith que vivia no reino dos esporos. Também o fez antecipar seu futuro quando ele mata Malekith e ganha seu domínio. Ele pensou consigo mesmo presunçosamente, e eles disseram que eu era muito jovem. Eles disseram que eu era muito indisciplinado e ambicioso. Quem está certo agora? Ele já estava imaginando o grande futuro quando ele exerceria o domínio de pragas e doenças em conjunto com o domínio dos esporos. Sua ascensão a Deus Supremo será quase certa. Mesmo se tornar um grande Deus não está fora de questão. Mas então houve uma mudança após uma hora de destruição gratuita. Isso o tirou de seu devaneio. Alguns Malekith estranhos apareceram e confrontaram seu exército. Fim do capítulo. Capítulo 1316 A Ascensão de Malekith. Esses Malekiths não são redondos como os outros. Eles são verticais e cilíndricos como árvores. Eles andam sobre raízes feitas de hifas aglomeradas. Eles também têm vários apêndices semelhantes a chicotes feitos de hifas. Eles parecem estranhos, mas são muito fortes. Golu os viu usar seus apêndices para despedaçar muitos gols. Os olhos de Golu se arregalaram em descrença. Então ele riu. Ele disse compreensivo: não é de se admirar que ela tenha me permitido destruir seu exército. Não é de se admirar que ela quisesse que eu invadisse seu território. Ela queria me cercar, ele exclamou enquanto montava seu esquema diabólico. Ela queria me cercar e me enterrar de uma só vez. Que plano! Eu não sabia que Malekith era tão intrigante. Mas eu sou melhor. Eu esperava a armadilha muito antes de acontecer. Se ela acha que pode me prender, então ela deve estar delirando, ele disse confiantemente. E então ele se virou para correr. É como ele disse, ele pode não ser antigo, mas é sábio.
Ele é sábio o suficiente para perceber que sua vida está em perigo e que ele tem que escapar, mesmo que perca seu reino. Felizmente, ele é um Deus terrestre. Ele não está limitado a um reino divino e pode escapar para qualquer lugar no plano. Ele perderá seu precioso reino, mas é melhor do que perder sua vida. Infelizmente para ele, a Legião-7 já o havia cercado. Há 10 Malequites transcendentes atrás dele e outros 10 na frente dele. Há também um Malequite que parece ser um recipiente entre eles. Este Malequite está levitando como os outros. Mas também há um brilho de poder divino ao redor dele. Este poder divino é de Malequite e é um poder divino baixo semelhante ao Deus das pragas e doenças. O Malequite disse a ele: "Não corra agora, Golu. Você está no menu." Ele selecionou o recipiente e despertou todo o seu poder divino para um ataque. Ele desistiu da defesa porque sabia que morreria. Mas ele pretende derrubar o precioso recipiente de Malequite com ele. Na maioria das vezes, 10 transcendentes não são iguais a um recipiente que pode suportar o poder de seu Deus. Uma flecha formada de energia verde escura disparou dele em direção ao recipiente. Ela rasgou o recipiente em contato e o matou. Enquanto isso, os chicotes finalmente fizeram contato com seu corpo. Eles pousaram nele como martelos. Seu corpo foi esmagado e retalhado. Ele ainda não está morto. Ele ainda tem energia divina, então ele tentou criar outro corpo divino em torno de sua divindade, mas os chicotes o envolveram e algo espiritual o atingiu. Legion-7 passou pelos tentáculos de suas crias para o Deus preso para reivindicar outra divindade para si. Desta vez, o processo de enxerto foi mais fácil, pois Golu teve que resistir a ele enquanto também resistia ao ataque físico dos transcendentes que o cercavam. Sua energia divina se esgotou em menos de 10 minutos. Legion-7 devorou a divindade e a divindade dentro dela. Ele disse em apreciação: "Isso é bom. Eu poderia me acostumar com isso." Um sentimento agradável surgiu de dentro de sua alma. Ele nutriu e fez sua alma se sentir revigorada. É o completo oposto das águas inferiores tocando sua alma. Ele pode sentir que sua alma evoluirá em breve se continuar a devorar a divindade, então não há como parar agora. Mas primeiro, ele passou por seus outros despojos. A divindade não é a única coisa presente na divindade de um Deus. Este domínio de doenças e pragas também não é ruim. Posso fazer grandes coisas com ele. O domínio é o que sobrou da divindade. Não é útil para ninguém sem uma divindade. Felizmente, ele tem uma divindade, e ainda mais afortunado é que ele pode combinar o poder do domínio dos esporos e o domínio das doenças. Fim do capítulo. Capítulo 1317 A rainha se mudou. O que ele conseguiu com o domínio dos esporos sozinho mostrou a ele o potencial em domínios. Por exemplo, a fonte de 10 transcendentes. Os Malequites estão conectados a ele, então ele usou essa conexão para possuí-los e forçou-os a se tornarem transcendentes. Muitos deles morreram, mas alguns tiveram sucesso. Mas agora ele não precisa mais da conexão. Qualquer raça pode ser transformada em seus asseclas. Com o domínio dos esporos, ele pode espalhar seus fragmentos de alma transcendentes como esporos facilmente. E com o domínio das doenças e pragas, seus esporos serão capazes de criar raízes em seres vivos em vez de no solo, ao contrário dos Malequites. Tudo o que lhe custará é energia divina para usar os domínios e energia de origem para criar os fragmentos de alma necessários para os esporos. Essa combinação lhe deu uma ideia. Talvez eu deva mirar em deuses com domínios relacionados à alma. Serei capaz de aprender suas habilidades divinas e usá-las diretamente sem a necessidade de divindade. A divindade que ele recebeu de Malequite tem 2 domínios agora. Mas eles serão inúteis quando ele deixar este plano. Daí a necessidade de aprender as habilidades divinas. Enquanto elas estiverem relacionadas à alma, ele pode criar técnicas espirituais semelhantes a elas. O que o fez voltar seus olhos gananciosos para outros deuses com habilidades divinas que têm a ver com almas. A ilusão e morte. Essas duas me fortalecerão muito. Ele vai comer todos os deuses.
Ele planeja fazer isso, mas ganhou uma ordem de prioridade. Os deuses com os domínios da ilusão e da morte estão no topo de sua lista em seu plano de caça aos deuses. Enquanto ele fazia mais planos sobre qual ordem ele comeria os deuses, a vontade do plano finalmente decidiu que ele era um perigo muito grande para o plano. Finalmente se moveu para retificar essa invasão. Ele não podia fazer nada à vontade do plano antes. Mas agora ele despertou e também selecionou uma criança do plano. Isso abriu uma avenida de ataque para ele. Isso lhe deu a oportunidade de ver o que há de tão grandioso na vontade do plano que um deus demônio iria querer devorá-los. O pensamento o fez rir porque Ragnarok está atualmente sob a sombra lançada por um deus demônio enquanto ele tenta fazer a mesma coisa que o deus demônio quer fazer com o plano. Mas então algo estranho aconteceu. O plano parou. Todo o tempo e espaço no plano congelaram. Ou parece ter congelado. Legion 7 sentiu que poderia ser permitido tanto que parecia estar congelado. Um elfo apareceu diante dele. O elfo tem cabelos e olhos dourados. O elfo também tem pele verde. Essas características trouxeram de volta memórias familiares para Legion 7. Mais importante, ele já viu esse alto elfo antes. Saudações, Senhor do Reino, Legion-7 disse em saudação. O Senhor do Reino sorriu. O filho pródigo retornou. Bem-vindo de volta ao reino. Eu não saberia da sua chegada se você não tivesse causado tanto rebuliço. Eu não quebrei nenhuma regra, Senhor do Reino. Se eu quebrei, então eu não sabia e estou disposto a pagar reparações pelos danos que causei. O alto elfo balançou a cabeça e disse, você não quebrou nenhuma regra. Eu vim aqui por outro motivo. Legion 7 não relaxou. O fato de ele não ter quebrado nenhuma regra não o enche de alívio. A presença e a atenção do Senhor do Reino não podem ser menosprezadas. O que você acha que o Senhor do Reino quer? Fim do capítulo. Capítulo 1318 It is on. Posso perguntar, qual é a razão disso? Legion 7 perguntou. O Senhor do Reino sorriu gentilmente, você é um ser fascinante. Estou curioso sobre você e suas experiências recentes. Você desapareceu por um tempo, mas agora está de volta ao reino como uma entidade estranha. É muito curioso, é mesmo? Legion 7 perguntou cuidadosamente. Sim, é mesmo. Eu venho trazendo um acordo. Eu quero sua experiência do lugar estranho para onde você foi e em troca, eu farei a vontade do plano recuar. Eu também farei com que o universo vazio não possa puni-lo no reino do alto céu. Você será capaz de andar por aí sem medo de punição por raios, mas você ainda não será capaz de usar a matriz da lei. Eu não posso ajudá-lo com isso. Legion 7 pensou sobre isso. Parecia um bom acordo, então ele perguntou, você só quer que eu lhe conte o que eu experimentei? Não, eu quero mais do que isso. Eu quero a memória completa da sua experiência. É só assim que eu posso satisfazer minha curiosidade completamente. Você pode tirar um tempo para pensar sobre isso. Mas Legion-7 não deliberou por muito tempo. Ele respondeu imediatamente, eu temo não poder lhe dar minha memória completa. Ele não sabe o que é importante sobre sua experiência, mas se o Senhor do Reino pode vir até ele com um acordo para isso, então deve ser muito importante. A última vez que o Senhor do Reino fez tal coisa foi por energia do caos. Legion 7 não sabe se sua experiência é tão valiosa quanto o conhecimento da energia do caos. Mas ele não está disposto a desistir de sua experiência por algo como um pequeno descanso do universo vazio. Parece míope. Além disso, ele tem algumas coisas que ele prefere manter escondidas do Senhor do Reino. Não seja rápido em rejeitar. Eu posso entender pelo seu estado de existência o que você precisa para se tornar muito poderoso. A divindade é muito boa, mas há algo melhor que pode fazer você evoluir infinitamente. Eu posso te dar. Ele só desconfiava do valor de sua experiência anterior. Mas a maneira como o Senhor do Reino o tentou com algo que ele não sabia o fez desistir de qualquer pensamento de fazer o acordo.
Parecia estranho que ele não tivesse permissão para saber o que iria receber a menos que concordasse com o acordo. A coisa que ele recebe pode ser inútil ou pode ser muito útil. O ponto crucial da questão é que ele não sabe e não gosta de tomar decisões na ignorância. No caso de ele receber algo realmente útil do Senhor do Reino em troca de sua experiência, então sua experiência deve valer alguma coisa. É altamente provável que valha mais do que o que lhe será dado. É outra razão pela qual ele deve rejeitar o acordo. Valer alguma coisa. É altamente provável que valha mais do que o que lhe será dado. É outra razão pela qual ele deve rejeitar. Sua rejeição do acordo pode ter irritado o Senhor do Reino ou não, mas fez Lydian perceber que eles têm algo que o Senhor do Reino quer. Isso significa que, se o Senhor do Reino não fosse impedido por regras, ele não teria se incomodado em pedir um acordo, já que ele é mais forte do que eles. Que irônico! Nós pensamos que éramos os que viriam atrás do Senhor do Reino, mas parece que ele viria atrás de nós também. Soverick sugeriu: se o Senhor do Reino está curioso sobre a dimensão espiritual, as principais coisas em que ele pode estar interessado são a água do Nether, o mecanismo de ressurreição dos deuses da origem caídos, a lei da alma e outras técnicas da alma. Eles consideraram e imaginaram que poderia ser verdade. Legion 7 disse: também pode ser como eu fui capaz de escapar da grande mãe ou como eu fui capaz de me teletransportar através do vasto universo usando a dimensão espiritual. Legion 1 declarou: se eles são valiosos, então não devemos deixá-los ir para o lixo. Devemos fazer uso da informação para nos fortalecer. Legion 7 foi rápido em acrescentar: eu acho que podemos tirar vantagem do mecanismo de ressurreição dos deuses caídos da origem para criar nosso próprio sistema de imortalidade que é independente do universo vazio. Legion 7 explicou seu raciocínio ainda mais: nós temos energia vital divina. Tenho certeza de que posso fazer algo com ela e as técnicas de alma que adquiri para alcançar algo assim. Fim do capítulo. Capítulo 1319 Recipiente orgânico versus inorgânico. Legion 7 realmente aprendeu muitas coisas na dimensão espiritual. O que o tocou foi o buraco negro. É sem dúvida a coisa mais significativa que ele viu além das grandes mães. Ele tentou copiar como elas devoravam almas, mas falhou. Ainda assim, ele conseguiu aprender como atrair e puxar almas para si usando a força da alma. Ele também acredita que, se tiver tempo e oportunidade, ele pode usar o sistema de ressurreição dos deuses da origem na dimensão espiritual para criar um independente para Lydian usar. Legion 7 terminou sua explicação com uma ressalva: mas eu precisarei de proteção ou uma maneira de evitar a morte. Atualmente, estou vulnerável e fácil de matar. Não vai dar certo se eu for o núcleo da ressurreição e morrer. Você tem razão, mas, até agora, não há solução. Talvez você encontre uma maneira de se proteger por meio dos deuses. Os domínios dos deuses contêm muito potencial. Além disso, você ainda precisa evoluir. Vamos esperar para ver o que vai acontecer com sua evolução. Acho que podemos encontrar e construir um corpo perfeito para você, assim como preparamos um corpo para a Legião 9. Um corpo orgânico é bom, mas um corpo mecânico também pode funcionar. Acho que um grande artefato construído para proteger almas funcionará muito melhor do que um corpo orgânico. Mas um corpo orgânico nos concederá outro clone útil com uma habilidade divina útil. O que um corpo inorgânico pode fazer? Por melhor que isso seja, onde vamos encontrar um corpo orgânico útil para ele possuir? A árvore da vida pode funcionar, mas já temos uma. Outra será um desperdício. Mas um corpo de robô também parece um desperdício. Não, não é. Imagine um grande número de robôs conectados e controlados pela Legião 7. Será como Malekith, mas mais durável e confiável. Os clones estavam discutindo sobre o que fazer com a Legião 7. A Legião-7 não é útil para eles no momento e eles já estão planejando se livrar dele. Mas ele tem potencial para a grandeza, especialmente com sua sugestão de criar um sistema de ressurreição independente.
A perda das telas de estatísticas significa que não podemos mais rastrear nosso progresso facilmente. Não precisamos mais da tela de estatísticas como deuses da origem. Eu me pergunto para que ele está usando as informações que reúne. Ele deve ganhar algo com isso, provavelmente força. Mesmo que ele não ganhe força com isso, ele deve ganhar conhecimento e conhecimento é poder. Vamos considerar o problema da nossa própria força a seguir. Se formos fortes o suficiente, a ameaça do Senhor do Reino não importará. Eles levam o Senhor do Reino a sério, mas como um futuro adversário que eles iriam antagonizar e superar. Eles planejaram que a luta fosse quando o universo vazio morresse, mas eventos recentes mostraram que o Senhor do Reino poderia vir atrás deles antes desse momento. Então Lydian tomou nota do acordo do Senhor do Reino, fez algumas mudanças em si mesmos e atualizou sua avaliação de ameaça do Senhor do Reino. Então eles seguiram em frente para fazer planos que garantiriam sua sobrevivência contra o Senhor do Reino, se necessário. Eles concluíram que Lydian-7 precisava evoluir e adquirir mais técnicas de alma. Então ele voltou seu olhar ganancioso para os deuses. Parece que meu hobby se tornou um trabalho. Não há coisa melhor do que isso. É o melhor dos dois mundos quando o que você faz por diversão se torna algo que lhe dará dinheiro. Para Lydian-7, matar e comer deuses se tornou o melhor dos dois mundos. Fim do capítulo. Capítulo 1320 Malekith louco. Os deuses que estavam observando a guerra entre os dois deuses inferiores ficaram surpresos. Eles não esperavam que a guerra terminasse assim. Foi um choque para eles que Malekith tivesse ganhado transcendentes em sua raça. Isso elevou sua avaliação dela e também criou muitos inimigos para ela. O grupo de deuses que ficaram cautelosos com ela são os deuses com domínios de doenças e pragas. Eles costumavam ser inimigos de Golu, mas sua adversidade mudou para ela agora que ela possui uma pequena parte desse domínio. Os deuses esperavam que ela relaxasse por muitos anos para digerir seus novos poderes. Então ela os atacaria para expandir o poder de seu domínio após anos de recuperação e preparação. Eles estavam errados. Malekith não relaxou. Ela começou uma nova guerra imediatamente. Ela também não mirou nos deuses com o domínio de doenças e pragas. Ela mirou em Rie, o deus do veneno. Um deus riu e disse: se o domínio do veneno é seu alvo, então ela deve estar louca por poder. Ela está mordendo mais do que pode mastigar. Como se esses dois comportamentos não fossem estranhos o suficiente, Rie também não é uma deusa baixa como Golu. Ela é uma deusa média com um poder divino muito mais forte do que Golu. Esta guerra confirmou que Malekith pode realmente estar louca e não apenas por poder. Ela pode muito bem ser mentalmente instável. Esta sequência de eventos fez com que alguns deuses prestassem mais atenção em Malekith. Eles logo encontraram sua fonte de confiança quando notaram que a raça Malekith aumentou em número massivamente. Isso porque Malekith usou o reino de Golu como fertilizante para criar mais Malekiths. Sua posição especial não os fez levar Malekith a sério. Pelo menos, os deuses poderosos que podem matá-la não estão dispostos a agir ainda. Eles querem que ela fique mais forte e que seu domínio de esporos se desenvolva mais para que eles ganhem mais matando-a. Mas parece que eles não terão esse prazer. Rie certamente a matará por exagero. Ou seus transcendentes se rebelarão. Afinal, se eles ganharem sua divindade, eles serão capazes de substituí-la como a primogênita de sua raça. Essas razões são as quais os deuses mais fracos não a estão levando a sério. Todos os deuses têm inveja dela, mas eles têm certeza de que ela não encontrará um bom fim. Malekith costumava ser cautelosa no passado, mas ela parece ter enlouquecido e eles estão esperando por sua morte inevitável. Eles têm certeza de que ela não terá um bom fim principalmente por causa de seus descendentes transcendentes. Seus descendentes não podiam se rebelar antes por causa da supressão de sua ancestralidade, mas essa supressão não existe mais agora que eles quebraram seus limites. Malekith quebrou uma regra importante de um deus: os crentes devem ser fracos e dependentes de seus deuses para manter sua fé.
Então os deuses esperavam ver uma perda. Tudo estava trabalhando para esse resultado. Malekith tinha muitos transcendentes em oposição ao único transcendente que Rie havia empregado. Seus transcendentes dizimaram o exército de Rie. Eles romperam o exército para lutar contra a própria Rie. Mas sua quantidade não conseguiu superar a qualidade que é o poder divino de um Deus médio. Rie os matou facilmente, 30 transcendentes. Lutaram contra um único Deus médio e morreram até que apenas 5 deles restassem. Os 25 que foram mortos morreram em menos de 10 minutos de luta com ela. Mesmo os 4 navios que apareceram não conseguiram enfrentá-la. Tudo o que Rie tinha que fazer era eliminar o resto e reivindicar a vitória. Parecia que os transcendentes também sentiram esse resultado. Eles a atacaram e tentaram enterrá-la com seus ataques e seus corpos. Ninguém sabe o que aconteceu exatamente, mas Rie estava morta quando os escombros da carga desesperada dos transcendentes acabaram. Ela parecia ter sido sufocada, o que permitiu que os transcendentes esgotassem sua energia divina e a matassem. Fim do capítulo.